Percebido como é que é o funcionamento da visualização em ZWCAD e também percebido como é que funcionavam as regiões, vamos ver agora como é que vamos trabalhar com os primeiros sólidos simples que temos à nossa disposição. Vamos começar por ativar uma toolbar chamada Solids. Clicamos no botão direito num ícone qualquer, ZWCAD, e de seguida Solids. Cá está. E agora temos aqui uma ferramenta que se chama Box. Antes de mais, vamos começar por visualizar esta planta que eu tenho aqui de uma pequena garagem. Portanto, desta forma, vamos pô-la aqui. Posso pôr vista de outro ângulo para depois me aparecer a parede, a porta de frente. E isto agora será um exercício de tentar perceber como é que vamos fazer isto aqui dentro. Começo por selecionar o comando Box, só para perceber como é que isto funciona. Vou especificar um dos cantos da caixa, portanto, que é um paralelepípedo. Seleciono este aqui e eu agora tenho várias hipóteses. Eu posso começar por indicar outra esquina da base, portanto ele vai partir do pressuposto que eu só tenho que definir esta base, portanto, o canto oposto da base, e depois basta-me definir a altura, ou então tenho duas opções. Ou seleciono Length, e neste caso posso fazer o quê? Posso indicar o tamanho da caixa, o comprimento da caixa, e atenção que estamos a falar, o comprimento é sempre um valor em x, portanto vai daqui a este ponto a este. A largura da caixa, que corresponde à largura da base, vai desde este ponto àquele, e a altura da base, que eu vou pôr 2,40 m. E o que ele me vai fazer vai ser desenhar uma caixa que tem exatamente o comprimento daqui a aqui, portanto lá está o eixo de x, portanto tenha sempre em consideração o sistema de coordenadas, que é extremamente importante para nós orientarmos e percebermos o que é que está a ser pedido. A largura da caixa que corresponde ao eixo dos y e a altura da caixa que corresponde ao eixo de z. Tenho outro método que eu posso utilizar, que é fazer box, e definir a diagonal da base. Portanto, por exemplo, este ponto e aquele que aqui está. E apenas ele me vai perguntar qual é a altura da caixa. Se eu não souber qual é a altura da caixa e não quiser especificar pelo teclado, posso dizer que a altura da caixa vai desde este ponto até aquele e ele desenha-me então uma box. Pronto, lá está. Basicamente o que eu defini foi este ponto e este. Ao definir a diagonal da base, de acordo com o sistema de coordenadas, estão automaticamente a definir o comprimento e a largura da caixa e depois só me falta a altura. Mas existe ainda um método que corresponderá a definir a diagonal do sólido. Portanto, eu selecionar este ponto e este, como tenho distância em x diferente, distância em y diferente e distância em z diferente, eu se indicar dois pontos, chegar-me-á para definir o tamanho da caixa, portanto, para definir a minha caixa. E neste caso posso usar, por exemplo, este ponto e aquele dar-me a diagonal da base. Portanto, seria o retângulo na base, mas se eu indicar aquele ponto que ali está, ele desenha-me a caixa logo automaticamente. Portanto, eu posso, desta forma, obter uma caixa de uma forma extremamente rápida. Depois o resto é um trabalho muito idêntico. Posso definir logo aqui a diagonal da base, definir a altura, novamente repetir o comando, diagonal da base e a altura. E com um pouco de prática posso ir buscar, por exemplo, a diagonal do sólido, que vai daqui a aqui, e definir logo esta caixa. E por aí fora, diagonal da base, altura, diagonal da base, a altura, diagonal do sólido. E agora vamos ter aqui um problema. Portanto, nós temos aqui uma porta, janela, janela, janela. A janela já nós percebemos que basta-nos indicar a diagonal da base e a altura do peitoril em cada uma delas para definirmos então portanto, a altura da nossa janela. E como é que vamos fazer então agora em relação à padieira das paredes, portanto, a parede que está sobre a janela e a parede que está sobre as portas, portanto, corresponde à padieira. Muito basicamente, vamos fazer o seguinte: nós vamos definir a diagonal da base em cima, porque não temos pontos de referência aqui em baixo que nos permitam orientar em termos de altura.
Vou clicar nestes dois pontos, lá está definida a diagonal da base, e se eu colocasse agora aqui o tamanho da caixa, eu podia pôr ponto 4, tudo bem, ele criar-me uma caixa ali, vou só aqui fazer aqui um shade para se perceber melhor o que é que estamos a falar, e eu agora também podia mover esta caixa desde este ponto para ali com o comando move, que eu conheço o clássico 2D. Deixa-me mudar para Go Route Shaded Edges On, para poder visualizar então as arestas, nunca se esqueçam disso. Mas se eu não quiser estar com este trabalho de fazer o move, eu posso logo automaticamente desenhar a caixa. Como? Em vez de indicar a altura, o 0.4 como sendo a altura da padieira, eu indico o valor negativo, menos 0.4, ou 0.4 se preferirem. E se eu indicar um valor negativo, a caixa é desenhada para baixo em vez de ser desenhada para cima. Assim a mesma coisa aqui. Desenha-me este paralelepípedo para baixo. E este aqui, menos 0.4, mesma coisa. Diagonal da base, menos 0.4. E aqui está, então, praticamente a modelação do sólido de uma garagem. Só me falta a cobertura. Posso fazer outra box em que defino a diagonal da base e a altura da caixa, que neste corresponderá à espessura da laje, 0.3, por exemplo. E aqui então tenho o meu objeto tridimensional, portanto a minha representação. Vamos lá ver se eu consigo pôr isto numa perspectiva mais... Exatamente, aqui está ela. Eu consigo visualizar então a minha caixa e a minha garagem, que parece uma caixa efetuada em 3D. Vou aqui voltar à vista como ela estava anteriormente. Portanto, isto corresponderia então ao primeiro comando, que corresponde então à box. Se eu quiser, posso ainda fazer outro tipo de sólidos. Posso, em vez de ser pura e simplesmente caixas, se eu quiser desenhar uma esfera, muito rapidamente basta-me indicar o centro da esfera e depois ou o raio ou o diâmetro. Portanto, se eu clicar no botão direito, posso selecionar o diâmetro ou posso indicar o raio. Portanto, basicamente, só tenho que ter em consideração que o centro desta bola está no z igual a 0 e que, portanto, o resto da bola estará para debaixo do nível do chão, como nós o entendemos até este momento. Depois temos outro comando que é o cylinder, que me permite definir um cilindro, muito basicamente indicando o raio da base ou o diâmetro e a altura do cilindro. Portanto, também não tem nada transcendente aqui associado. O cone, também muito parecido, em que eu defino a base e a altura do cone, portanto, e aí está ele desenhado, mas tenho uma pequena variante. Se eu quiser, eu posso desenhar um cone, por exemplo, definindo este o centro da base do cone, o raio da base do cone, e se eu não quiser indicar a altura, quiser indicar o ponto ápice, portanto o apex point, eu posso dizer que o vértice do cone é este ponto aqui e ele desenha-me então um cone inclinado, portanto, tendo em conta que aquele ponto é então o meu ponto, o meu vértice. Também temos um comando curioso que é o torus, que muito rapidamente permite-me definir uma toroide. Uma toroide é uma figura geométrica parecida com um donut, em que eu indico o centro da base, desculpem, o centro do toroide, o raio da toroide e depois defino também o raio, portanto a espessura o raio que define a espessura da toroide, assim é que está bem. E desta forma defino uma figura geométrica deste tipo. Tenho ainda também o edge. O edge também funciona de uma forma muito parecida com o caso da box, em que eu defino a diagonal da base e defino a altura e ele define a inclinação, portanto uma cunha com uma inclinação, sendo que o valor 0 corresponderá então à altura em y e desculpem, o valor 0 exatamente corresponderá à altura no ponto mais elevado de x, não é? Portanto, na direção de y, e tenho então aqui no ponto
inicial de X à altura máxima da minha cunha. Muito rapidamente, o exercício que se pretende fazer é exatamente isto que aqui está, retirando aqui estes sólidos. Portanto, se pretenderem realizar este exercício, podem fazê-lo no nosso site em www.ibercad.pt, ir à área de tutoriais, buscar o tutorial correspondente a esta figura que aqui está, portanto, ao desenho de sólidos simples, e usar o fecheiro DWG que lá está preparado, portanto, que era aquela parte inicial, aquele exercício inicial que serviu de base para elaborar esta garagem em 3D.